Olá, meu amado, minha amada, seja muito bem-vindo ao canal Jesus Razão do Viver. E neste conteúdo nós temos algo muito especial para poder compartilhar com você, nós meditarmos juntos na palavra de Deus. Não esquecendo, toda a escritura sagrada, ela é divinamente inspirada e útil. Amém? Muito bem, eu sou o pastor Edson Lopes e estou aqui para nós estarmos aqui refletindo e meditando nos conteúdos da palavra de Deus enquanto discípulos do Senhor Jesus. Amém? Vem com a gente, vem com a gente. Meu amado, minha amada, principalmente você que está se aproximando dos caminhos do Senhor, uma das palavras mais usadas e uma situação muito usada quando você está se aproximando do caminho é que você será salvo. De que Deus tem um plano para a sua vida e que você será salvo se aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Não é assim? Comenta com a gente. Você já ouviu falar na salvação? Aleluia, aleluia, aleluia. Pois é, a salvação ela é uma condição bíblica, uma realidade bíblica quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador. E como seria isso? O apóstolo Paulo, quando evangelizava os romanos, vou até olhar por aqui na nossa folhinha, ele diz com muita propriedade, inspirado pelo Espírito Santo: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, lá os judeus, depois gregos e vai em frente, romanos, até os confins da terra. Amém? Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí você fala assim, mas essa salvação, o que seria? O que é essa salvação? Que tanto importa na vida daqueles que seguem ao Senhor Jesus, que são cristãos, que estão caminhando segundo o querer e a vontade do Pai. O que seria salvação? Você pode colocar a palavra salvação como se ela representasse a ideia de libertação, uma ideia de segurança, uma ideia de perseverança, tá? Cura e até mesmo perfeição. Amém? Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Pois é, amado, quando você se aproxima do Senhor Jesus, notadamente você vai observar os mandamentos do Senhor. Ele diz: ide pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Então, quando nós seguimos ao Senhor Jesus, começamos a ser muito mais praticantes do que simplesmente ouvintes da sua palavra. Amém? Nós ficamos livres de muita coisa, porque nós nos convertemos de muitas situações que são até chamadas obras da carne. E nós somos ensinados por Cristo a andar segundo os seus ensinamentos. Há um momento muito maravilhoso que ele diz: eu vim para os que estão fracos e oprimidos, porque eu os transformarei. Bem-aventurados os que choram, por quê? Porque serão consolados. Então a salvação é exatamente essa mudança de vida, essa virada de chave na sua vida. E há um tempo de preparação, ok? Quando Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, amém? É necessário que você creia. Creia nos ensinamentos de Cristo, creia no próprio Senhor Jesus. Jesus Cristo, ele derramou sangue na cruz do Calvário, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, operou sinais e maravilhas como cura, libertação e foi elevado aos céus. E os anjos que assim apareceram para os discípulos do Senhor disse: por que choras, varão dos israelitas? Esse mesmo Jesus que você viu ser elevado aos céus, ele voltará. E esse é um grande fundamento da fé em Cristo Jesus, é que ele voltará para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Amém? Aleluia, aleluia. Então você foca na libertação, na salvação, dentro de um processo. Ok? Salvação, poder de Deus, aleluia, poder de que lhe dá segurança, poder de Deus que vai lhe levar à perfeição, poder de Deus que vai lhe proporcionar cura. E quando eu falo em perfeição, eu falo em santificação.
Amém? Esse negócio de se considerar melhor do que outros e outros, não. Nós estamos falando, o poder de Deus, salvação, vem com um processo de santificação. Amém? O que você acha? Você acha que salvação passa segurança ou não? Nos caminhos do Senhor, você está mais seguro em relação às dificuldades que a vida oferece? Comenta com a gente, comenta com a gente. Se você é novo por aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, porque você vai estar ajudando muito a esse chamado, vamos até dizer chamado missionário, que é compartilhar da palavra de Deus aos corações dos nossos queridos YouTubers. Amém! Eu gosto muito do YouTube, a primeira plataforma da qual nós nos relacionamos, e desde a década passada, ok? Mas nós estamos por aqui hoje, a semear a palavra de Deus, a falar em salvação, até porque todos pecaram. Todos nós temos um passado. E desde a origem da humanidade, nós pecamos através de Adão e Eva e fomos destituídos da presença de Deus. A restauração para a vida eterna, para uma vida santa, só através de Cristo Jesus. Amém? Você tem isso no coração? Você crê que Jesus é o Filho de Deus, sim ou não? Amém? Você crê que Jesus foi morto, teve morte de cruz e ressuscitou o terceiro dia, sim ou não? É uma coisa muito maravilhosa que o Senhor Jesus disse a Tomé. Tomé questionou com seus companheiros que só acreditaria vendo. E ao Senhor Jesus, quando ele chegou até Tomé, disse: Tomé, Tomé, agora que tu estás vendo, você crer? Aí ele completou o Senhor Jesus, o que serve para mim, para você e para muitos e muitos. Ele disse: Tomé, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, meu amado, ser discípulo do Senhor Jesus é ser praticante da palavra e mais bem-aventurado porque nós não ouvimos, mas cremos nos seus ensinamentos, cremos que Ele é o Filho de Deus, amém? Cremos na palavra dEle, cremos no Evangelho, cremos que Ele peleja por nós, cremos que o mandamento dEle é mais do que real e proveitoso. Quando Ele fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, amém? O crente salvo em Cristo Jesus, com segurança, com perseverança, bem, vai buscar o reino. E é bem claro em Cristo Jesus que o reino de Deus não é daqui. O Senhor Jesus declara isso com muita propriedade. O meu reino não é daqui. Então não fique assustado se nós dissermos a você, se eu disser a você agora, você não é um ser natural, você é um ser espiritual. Porque o reino de Deus não é aqui. Se você crê no Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Diz assim, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, diz o Senhor Jesus. Eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus. E o que você tem no mundo? Primeiro, a falsidade. Bem, nas relações humanas, o ser humano está querendo sempre se impor um sobre o outro. O ser humano é dissimulado, no mundo aí afora, o ser humano é dissimulado. Mas você está em Cristo Jesus. Você não vai deixar isso mais penetrar na sua vida. Amém? O ser humano é daquele que fica triste, ou chamo de depressão, por algumas questões que acontecem no dia a dia da sua vida. Porém, eu quero dizer para você que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está liberto, está curado, está transformado em Cristo Jesus pela prática da palavra de Deus. O meu reino não é daqui. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não andeis ansiosos com o que há de comer, o que há de beber. Bem, já basta, já basta. O dia de hoje, o seu próprio mal. O amanhã pertence totalmente a Deus. E é nessa chamada que eu quero trazer você, nessa toada, trazer você para esse entendimento, para a sua salvação. Amém? Seja abençoado na prática da palavra. Ela precisa ser sempre a salvação, libertação, cura, segurança. Aleluia, aleluia. Praticando a palavra de Deus. E os mandamentos, quando ele disse, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, uma alegria muito grande nós estamos aqui compartilhando do amor de Cristo ao seu coração.
Amém? Se você aceitou Jesus como Senhor Salvador da sua vida, seja praticante da palavra, saiba que a fé ela vem pelo ouvir, permanece pelo refletir e cresce pelo praticar a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo, as cartas doutrinárias que contém na Bíblia, que são maravilhosas para isso. Amém? Glória a Deus, aleluia. Salvação é uma coisa extremamente individual. O Espírito Santo de Deus toca na pessoa individualmente. Tem a sua marca, a sua identidade. Quando você é salvo pela fé, o seu nome é inscrito no livro da vida para que naquele grande dia nós possamos saber se estamos aprovados ou não. Por isso que o apóstolo Paulo ensina com muita propriedade de que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. E que todo aquele que pratica a obra da carne não herdará o reino dos céus. Você é salvo em Cristo Jesus. Você não pratica a obra da carne. Você que é do Espírito vai ser guiado pelo Espírito, vai frutificar no Espírito. Amém? Porque Jesus Cristo não é só letra. Jesus Cristo é a unção do Espírito Santo de Deus, que aonde está esse Espírito Santo, diz o Senhor Jesus, ele habita em vós. É necessário que você creia nessa condição, creia nessa afirmativa. Bem, Jesus disse, não vos deixareis órfãos. Senhor, vos enviarei o Consolador, o Ajudador. Quem é esse Consolador? É o Espírito Santo. E aonde está esse Consolador? Que habita em vós. É necessário que você creia. Aleluia. Creia e seja praticante dos ensinamentos de Cristo para a glória do nome dele. Ele diz, ide e em meu nome pregai o Evangelho. Amém. Seja abençoado na prática da palavra. Posso contar com você? Compartilhe o conteúdo, passa para outras e outras pessoas que estão carentes e necessitadas de ouvir algo da parte de Deus. Amém? Dessa jornada maravilhosa em Cristo Jesus. Nosso ministério é Jesus, Luz para o Caminho, e nós estamos no canal Jesus, Razão do Viver. Amém! Depois comentaremos por que o ministério e por que o canal separadamente. Amém? Curte, comenta e compartilha, se inscreve no canal, segue a gente.